E nós vamos caminhar na carta de Paulo a Tito, do apóstolo Paulo a Tito. Vamos caminhar aí versículo por versículo, palavra por palavra. A palavra de Deus é muito rica. Muito rica. Quando nós nos deparamos com um versículo, às vezes extraímos muita teologia dele que um sermão acaba se mantendo em um versículo. E é o que nós vamos fazer hoje. Se os irmãos têm acompanhado a exposição de Paulo a Tito, pelo menos nesses últimos 4 versículos, os irmãos sabem que nós estamos vendo aí as qualificações, a qualificação completa do pastor. Então nós estamos estudando Tito, capítulo 1, os versículos 6 a 9. Versículos 6 a 9. Deixa a sua Bíblia aberta em Tito, no primeiro capítulo, os versículos 6 a 9. Trata da qualificação do pastor, do presbítero, do líder da igreja, que é aquele que se dedica ao ensino. Aquele que se dedica ao ensino que nós conhecemos como pastor da igreja. E nós formamos uma mensagem central que acabou dando aí, esse já é o quarto sermão nesse trecho. Então, cada sermão um versículo, nós formulamos uma mensagem central que guia todo esse trecho. E a mensagem central é a seguinte: o pastor deve portar uma qualificação completa. O pastor deve portar uma qualificação completa. E nós vimos ao longo desses 4 sermões as 3 áreas em que o pastor deve portar essa qualificação. A primeira área é na sua casa, na sua família, o modo como ele administra a sua casa, o seu lar, os membros da sua família. Então, nós vimos aí essa área em que o pastor deve portar essa qualificação. Nós vimos nos versículos 7 e 8, o pastor deve ser qualificado no seu caráter. Os irmãos que não acompanharam podem ver aí nos versículos as qualidades que o pastor deve apresentar visivelmente a todos, deve ser conhecido por essas características, por essa qualificação. As pessoas devem notar isso nele, os versículos 7 e 8. E hoje, finalmente, chegamos aí na última área em que o pastor deve apresentar, deve portar uma qualificação completa. O pastor deve ser qualificado na sua doutrina. O pastor deve ser qualificado na sua doutrina. E eu mencionei para os irmãos nos sermões anteriores que essa qualificação completa, que ele deve apresentar, que ele deve portar, que ele deve mostrar para os irmãos, mostrar para os outros, essa qualificação serve para proteção e crescimento da igreja. Proteção e crescimento da igreja. Não é algo vazio, não é uma lista de meras características vazias, não. Tudo isso serve para a proteção dos irmãos que estão aqui. Deve para proteção e crescimento da igreja. Se o pastor não detém uma dessas qualidades, a igreja corre sério risco de ir à ruína. Todos os irmãos aqui, se um pastor desta igreja não detém uma qualidade dessa lista aqui, na sua casa, no seu caráter e na sua doutrina, a igreja corre sério risco de ir à ruína, de fechar as suas portas, dos irmãos perderem a comunhão com o Senhor, perderem a união entre si, perderem comunhão, perderem as qualificações que devem copiar, inclusive, do pastor servindo como exemplo do rebanho. E hoje nós vamos ver, finalmente, essa última área em que o pastor deve portar, deve apresentar a sua qualificação, ou seja, na sua doutrina. Os irmãos podem ver aí o versículo 9, diz assim, mas nós vamos ler todo o trecho para contextualizarmos. Veja aí, a partir do versículo 5, melhor leitura. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus,
não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. E esse, o versículo 9, será o nosso objeto de estudo hoje. Antes de explicar o texto para os irmãos, já que estou falando de porte, estou falando de postura, de apresentação, o pastor se apresentando com essas qualidades aqui, queria fazer uma reflexão aqui com os irmãos acerca da qualificação de um policial militar. Que eu saiba, não há nenhum policial militar aqui, não precisa se identificar, se não quiser. Mas os irmãos veem aí policiais militares nas ruas todos os dias. Todos os dias nós vemos lá viaturas passando na nossa rua, no nosso trabalho, onde nós vemos ali a viatura policial militar passando, ou o policial ali de pé, fazendo sua ronda, o seu trabalho ali. E quando nós pensamos no policial militar, o que nos vem à mente como qualificação deste policial? Ora, nós queremos um policial bem treinado, certo? Queremos um policial que esteja treinado para cumprir a sua função, seja ela qual for, seja ela de auxiliar, seja ela de proteger. Nós queremos um policial militar bem treinado. Nós precisamos, o policial militar, ele precisa conhecer também as leis. Não adianta um policial militar agir sem conhecimento. Além de leis, a lei penal, por assim dizer, o policial militar deve conhecer, inclusive, questões de saúde. O policial militar é instruído a efetuar manobras, a auxiliar no socorro. Existem policiais militares que fazem até partos. Volta e meia nós vemos aí na mídia, policial militar que fez o parto e ajudou assim a população. Então nós precisamos de um policial militar que detenha conhecimento de várias áreas, porque o policial militar está ali disposto a ajudar e a proteger. O lema da polícia de Nova York é servir e proteger. Servir a população e proteger a população de bem, né? Então nós temos aí, pensando num policial militar, nós queremos que ele tenha treinamento, conhecimento. Como nós identificamos um policial militar? Se o policial militar está à paisana, como é dito, nós não sabemos que ele é um policial militar. Geralmente está com o seu porte velado, nós não sabemos. Mas como nós podemos identificar um policial militar? Através do seu uniforme. Sei lá, o seu uniforme, sua patente, aqui no braço, suas listras, né, como eles chamam, está lá com o seu cap. Mas existe mais uma coisa que identifica um policial militar, que é algo muito importante para a sua função. Os irmãos sabem qual é esse objeto que é importantíssimo para o desempenho da função de policial militar? A sua arma. A sua arma. Um policial militar sem a sua arma é um policial despreparado, é um policial vulnerável a todo e qualquer ataque. É um policial militar que não presta para nada, sem a sua arma. E quando eu entrei na faculdade, aprendi um pouco mais sobre isso. Para quem não sabe, eu fiz direito. E existe diferença da polícia militar e da polícia civil, né? Polícia chamada polícia judiciária. Polícia judiciária é a polícia civil. O policial civil, ele não ostenta um uniforme, ele geralmente não ostenta a sua arma. É um policial que trabalha depois que o crime acontece. Vai lá, investiga, vê as evidências, acusa, tem um inquérito policial. É um policial que atua depois que acontece o crime e o policial civil entra em ação. Mas o policial militar é chamado também de polícia ostensiva. Polícia ostensiva. E qual é a ideia dessa polícia ostensiva? 2 objetivos do policial militar estar com o seu uniforme
e com a sua arma visível a todos. Uma, para proteger, para usar a sua arma quando for necessário, para coibir, para agir quando o crime está acontecendo, ele vai lá e age para fazer cessar a agressão, para fazer cessar o crime, ele utiliza a sua arma, utiliza dos meios disponíveis e com os quais ele treinou, ele utiliza para fazer cessar a agressão. E a ideia de ostentar, ele ostenta o seu uniforme e a sua arma de modo a reprimir os crimes. O bandido, ele não é louco de cometer um assalto ou um furto ao lado de um policial militar. Se bem que eu fui assaltado ali na Avenida Rio Branco, a pouquíssimos metros, 50 metros de uma base militar. Que não tinha nenhum policial naquela base militar. E eu fui assaltado ali no meu carro. Mas a ideia, no ideal, é que diante de um policial, os crimes não serão cometidos. Você reprimir, você coibir o cometimento de crimes, de delitos diante de um policial. Por quê? Porque esse policial ele tem preparo, treinamento, ele tem conhecimento, ele tem o seu uniforme e, o mais importante, a sua arma. E aqui nesse texto nós podemos ver, no versículo 9 nós podemos ver que o pastor também tem uma arma. O pastor deve caminhar, o pastor deve portar uma arma. E essa arma tem dois objetivos. Os irmãos vão ver comigo no texto esta arma que o pastor utiliza e os dois objetivos que ele tem ao utilizar esta arma. O policial tem a sua arma para quê? Para dois objetivos também. Para reprimir a agressão e para coibir a agressão, para coibir o crime. O pastor tem uma arma também com dois objetivos. Vamos ver aí a arma do pastor, a arma que ele deve portar. O pastor deve portar a arma. Nós aqui na nossa igreja, os pastores, os 5 pastores, estamos providenciando para sermos atiradores desportivos e legalmente portarmos uma arma. Nós estamos providenciando para isso. Mas o texto vai falar de outra arma que nós devemos portar sempre, sempre. Se os irmãos olharem aí, os irmãos poderão ver primeira expressão que o apóstolo Paulo utiliza, apegado à palavra fiel. Apegado à palavra fiel. O que significa isso? Vamos usar o primeiro termo aí, apegado. Apegado é alguém que segura algo e não larga, de forma nenhuma. É o policial com o seu revólver, com a sua pistola, preparado para qualquer situação. Então a arma do pastor é a palavra fiel. E de que modo ele utiliza essa arma? Ele se apega a ela. Se apega e não larga, de modo nenhum. O pastor pega, sabe utilizar, tem conhecimento da sua arma, que é a palavra fiel, vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas ele pega e não larga, e sabe utilizar. É aquele policial, já viram policiais que fazem escolta ou fazem, estão ali parados fazendo escolta de algum prédio público ou de alguma autoridade, estão com sua arma em punho, sua pistola geralmente nessa posição, com o dedo aqui em riste, ou alguns com sua carabina ou sua espingarda. Este é o pastor com relação à palavra fiel. Ele tem na sua mão, ele tem no seu porte a palavra. E ele não larga dela. Ele não é displicente com ela, não é displicente com a palavra. Ele não trata a palavra de qualquer jeito. Não, ele não faz isso. Ele não se distrai no manuseio da palavra, ele não faz isso. Por quê? Porque ele é apegado à palavra.
segura firme e não larga. Ele ama a palavra, ele sabe utilizar a palavra, ele está sempre pronto para utilizar esta palavra que é fiel. Ele não é relapso com a sua arma. O pastor não pode ser assim. O pastor deve ser preparado para utilizar a palavra fiel. Vejam essa ideia, a mesma ideia, vejam em Deuteronômio 32, 41, como o pastor deve segurar a palavra. Vejam, mesma ideia, em Deuteronômio 32, 41. O pastor é um soldado pronto e preparado, sempre preparado a utilizar a sua arma. Deuteronômio 32, 41 diz assim: quando eu afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para julgar, esta é a ideia de alguém apegado. A mesma expressão aqui, apegado a essa espada para julgar. Como é que alguém se apega a uma espada? Com a mão molenga? Se eu desferir um golpe com a minha mão e a espada em mão, e eu desferir esse golpe vai surtir algum efeito? Não, a espada vai cair, não vai? Por isso que o pastor deve segurar a espada, apegado a ela, para que o seu golpe tenha eficácia, para que a utilização dessa palavra tenha eficácia. Veja aí em Provérbios 3,18, também a mesma ideia, desse apegado à palavra fiel. Provérbios 3, no versículo 18, diz assim, Provérbios 3,18, a sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega, será abençoado. Pega e não larga mais. É aquela ideia de pegar e não largar mais. Essa é a ideia do pastor apegado à palavra fiel. E a palavra fiel, como está escrito aí, por que o apóstolo Paulo qualificou a palavra? Por que ele fez isso? Por que ele não disse apegado à palavra? Bastaria para nós? Bastaria. O pastor deve ser apegado à palavra? Claro. Mas por que ele qualificou a palavra fiel? Fiel na Bíblia pode ter dois significados. Aquela que é digna de confiança, você pode confiar, e é este o objetivo aqui do apóstolo Paulo. Você pode confiar nesta palavra. Você pode confiar no texto bíblico. Você pode confiar nas epístolas paulinas, que era a época em que ele escreveu. Você pode confiar no que nós, os apóstolos, estamos escrevendo. E você deve se apegar a isso e confiar nela, porque ela é digna de confiança. Não pode haver no pastor, não pode haver dúvidas com relação ao texto bíblico. Ele não pode olhar para o texto bíblico, tratar com o texto bíblico e ter dúvidas em seu coração. Ele não pode achar que essa parte aqui ela não é para os dias atuais. Essa parte aqui ela não deve ser pregada. Essa parte aqui ela não é muito boa. O pastor não pode fazer isso, porque toda a palavra é fiel. Toda a palavra é digna de confiança. Toda ela. O pastor não pode fazer seleções. O pastor não pode atualizar a sua Bíblia. Por quê? Porque é esta palavra que é fiel. O pastor não pode chegar aqui para os irmãos e trazer coisas atualizadas. Atualizadas, vindas da sua mente ou vindas do nosso contexto. Não. Por quê? Porque ele deve ser apegado ao quê? Às suas opiniões? De modo nenhum. As suas impressões pessoais? De modo nenhum. Ele deve ser apegado ao quê? A palavra que é digna de confiança. Toda ela, cada versículo, cada palavra deve ser pregado e o pastor deve ser apegado a cada palavra deste livro. Porque é digno de confiança. Ela é digna de confiança. Em tempos de atualização da Bíblia,
Em tempos de a Bíblia deve ser atualizada, o pastor deve se apegar ainda mais ao texto antigo, a palavra que é fiel. Por quê? Porque ela é atemporal, ela serve para todos os tempos. E os irmãos devem olhar assim também para a palavra. Os irmãos devem olhar para a Bíblia e se apegar a ela e crer que tudo que ela diz, mesmo que confronte a nossa identidade, tudo que ela diz é digno de confiança e eu devo obedecer. O pastor vai se deparar com textos que ele não vai gostar, vai ter que pregar, não vai gostar, porque vai falar primeiro ao seu coração, depois vai falar ao coração da igreja. Mas ele deve ser apegado à palavra fiel. Vejam aí 1 Timóteo, está pertinho aí, 1 Timóteo 1:15, nós vamos ver o que é essa palavra que é fiel. 1 Timóteo 1:15 diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A mensagem do Evangelho é fiel, a mensagem do Evangelho, essa é a palavra que o pastor deve se apegar. Esta é a palavra fiel que o pastor deve se apegar. A mensagem do Evangelho, que é digna de aceitação, digna de confiança. Em Tito, na própria carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, versículo 8, ele diz assim. Capítulo 3, versículo 8. Tito 3:8. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Isso que eu estou escrevendo, o que eu estou dizendo, é fiel, é digno de aceitação, é digno de confiança. Meus irmãos, hoje, os pastores sofrem uma terrível tentação. Que é pregar, que é ensinar o que os ouvidos desejam ouvir. E são cada vez mais raros os ouvidos que desejam ouvir a palavra fiel. As pessoas querem ouvir teologia do coaching, querem ouvir frases de efeito, que façam bem aos seus egos. As pessoas querem sair da igreja cheias de si mesmas. Poucas querem ouvir a palavra fiel. E os pastores sofrem a tentação de desapegar da palavra fiel e partir para essas questões, para essas coisas extra-bíblicas. Largar a palavra que é fiel e aceitar coisas duvidosas. Palavras, ensinos, doutrinas duvidosas. Como eu disse para os irmãos, nós, os pastores e outros líderes aqui da igreja, e outras pessoas também, nós estamos aí buscando o certificado de registro para sermos atiradores desportivos. Nós temos um grupo lá no WhatsApp e compartilhamos várias ideias, compartilhamos impressões ali e falamos sobre esse assunto. E um assunto que sempre vem à mente, especialmente nesse mundo das armas, é qual arma é a mais confiável? Qual arma não vai falhar na hora que eu precisar utilizar? Qual arma é infalível? Qual arma? Qual munição vai estar sempre pronta para o uso? Nós sempre discutimos isso. Será que é a Taurus? Será que é a Glock? Será que é a Sig Sauer? Para quem não sabe, são marcas de armas de fogo. Qual é a melhor arma? Meus irmãos, no campo da doutrina, no campo
do Evangelho, a melhor arma e a única arma que nunca vai falhar é esta daqui. Esta arma é infalível. O pastor que se apega a esta arma e não larga, ele sempre vai estar preparado para o pronto uso. Sempre. Porque esta arma é infalível. Já o pastor que larga esta arma, que é infalível, e se apega a armas duvidosas, teologia do coaching, palavras vazias, atualização de doutrinas. O pastor que pega uma arma duvidosa, ele pode machucar e matar a si mesmo e o seu rebanho. Ele vai, inevitavelmente, machucar e matar a si mesmo e o seu rebanho. Por isso que o pastor deve ser apegado a esta arma infalível, que é a palavra fiel. Não podemos, irmãos, não podemos, os pastores principalmente não podem jamais se render, e os irmãos devem estar alertas, porque uma arma duvidosa, uma arma que não funciona, uma arma que não está pronta para o uso, ela vai deixar todos na mão, suscetíveis aos perigos e eventualmente nos matar. Matar a nossa doutrina, matar a nossa comunhão, matar a nossa unidade. É isso que uma arma, um ensino duvidoso vai fazer. Mas o pastor que é apegado à palavra fiel, está sempre com a sua arma, portando a sua arma, sempre pronto uso. E ela nunca vai falhar. Muito bem, o apóstolo Paulo ainda faz um adendo aí, se você olhar para a sua Bíblia, está escrito assim, apegado à palavra fiel, aqui na minha tradução, que é a revista atualizada, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, segundo a, ou de acordo com o ensino. Essa palavra fiel, ela foi entregue a Tito e a Timóteo, nós vamos caminhar por essas duas cartas, foi entregue a Tito por alguém. Ela não veio da cabeça de Tito, não veio da formulação de pessoas estranhas, não. A doutrina que é de acordo com o ensino. A palavra fiel é de acordo com o ensino, de acordo com a que é segundo a doutrina. Se vocês olharem aí 2 Timóteo 1:13, nós vamos ver a fonte dessa palavra fiel que é segundo a doutrina. Onde é a fonte? Onde isso se originou? Quem transmitiu isto a Tito? Tito recebeu isso de quem? Por revelação própria? Vamos ver, olha só. 2 Timóteo 1:13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. É a doutrina dos apóstolos. É a doutrina dos apóstolos. Segundo aos Tessalonicenses 2:15. Segundo aos Tessalonicenses 2:15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Aqui nós podemos ver, especialmente naquela época em que o cânon bíblico não havia sido fechado, encerrado, muito importante essa transmissão de doutrina. Quem formulou essa doutrina? Quem formulou esse compilado de ensinos que forma a doutrina cristã? Os apóstolos fizeram isso. O Senhor Jesus fez isso. Se vocês olharem em 2 João, vão ver o termo doutrina de Cristo. 2 João 1:9. 2 João 1:9 diz, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo. Então aqui, irmãos, é importante
o apóstolo Paulo ter utilizado esse termo, que é de acordo com o ensino, que é de acordo com o que te foi entregue, que é de acordo com a doutrina. Por quê? Porque isso estabelece um conjunto de ensinos, um conjunto de diretrizes bíblicas, das quais nós não podemos divagar. Quem acha que doutrina é algo irrelevante, doutrina é algo, não, isso aí, essa discussão toda, isso é irrelevante, o que importa é o que nós fazemos. Nós vemos aqui no texto que doutrina é muito importante. A doutrina que foi transmitida a Tito pelo apóstolo. E os apóstolos receberam do Senhor Jesus e receberam do próprio Deus porque eram apóstolos. Doutrina é muito importante. Olha só um exemplo aqui de doutrinas de homens. Existem doutrinas de homens? Existem invenções? Existem invenções. Olha só na Bíblia, Mateus 15. Veja aí um exemplo de doutrinas de homens. E não doutrinas de Cristo e dos apóstolos. Vejam Mateus 15, versículo 4. Um exemplo de doutrina de homens. Invenções. Então Tito tinha que ser apegado à palavra fiel, que é de acordo com a doutrina. Que doutrina? Dos apóstolos. E não de acordo com a cabeça de Tito. Não de acordo com a sua impressão. Não de acordo com a doutrina que Tito formularia. Não, Tito. Você não tem autoridade para formular doutrina. Quem tem é o Senhor Jesus e os apóstolos que entregaram essa doutrina para as igrejas. Olha só, Mateus 15. Versículo 4, porque Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Essa aqui é a doutrina do Senhor. É a doutrina do Senhor, essa aqui é o que está na Bíblia. Mas olha o que os homens inventaram, olha só a doutrina dos homens. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Vocês inventaram algo que não está na Bíblia. Vocês inventaram uma doutrina de homens. Olha o que Jesus continua dizendo. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O pastor deve ser apegado à palavra fiel, que foi entregue pelos apóstolos. Ele não pode inserir no texto bíblico as suas impressões pessoais, a sua opinião. O pastor deve ser sempre sujeito à doutrina. Tudo o que ele disser deve estar sujeito, submisso à doutrina. E não ao que ele acha, ao que ele pensa. Vamos aqui. É porque a Bíblia é um texto muito antigo. Nós devemos atualizar a Bíblia. Devemos contextualizar a Bíblia. Uma vez eu estava estudando com o Eduardo. Ele disse para mim, ali no meio da aula, nós não podemos contextualizar a Bíblia. Nós devemos biblificar. Não sei se existe essa palavra, ele inventou na hora. Nós devemos biblificar o nosso contexto. Isso é ser submisso à doutrina. A minha vida, a minha palavra, as minhas ações, elas estão submissas ao que nos foi entregue. A doutrina dos apóstolos. Os irmãos de Atos 2 permaneciam firmes no quê? Na comunhão e na doutrina dos apóstolos. O que os apóstolos ensinaram para aquelas pessoas, para aquela igreja em formação, eles se mantinham firmes e fiéis na doutrina dos apóstolos. O pastor não tem autoridade para sair inventando doutrina, para sair inventando ensinamento. O pastor não tem autoridade. Ele está completamente sujeito ao que foi entregue neste livro chamado Bíblia, Palavra de Deus. Os irmãos devem ter cuidado com invenções humanas. Nós temos muitas invenções humanas hoje em dia. E nós devemos conhecer a palavra para não nos
não sermos enganados ou não nos enganar com invenções humanas. Eu vou dar aqui 3 exemplos de invenções humanas. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 12, 13, todos fomos batizados em um só Espírito. Aí vem o homem e inventa. Somente aqueles que falam em outras línguas é que são batizados com o Espírito Santo. Isso é uma invenção, é uma doutrina inventada. E nós devemos nos posicionar contra isso. O pastor deve denunciar esses erros, denunciar essas invenções. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos os crentes são batizados com o Espírito Santo. Isso é uma invenção. Você precisa buscar o batismo, e esse batismo é evidenciado pelo falar em línguas. Isso é uma invenção, é uma doutrina de homens. Outra invenção, Hebreus 9, 12, diz que a obra de Cristo foi completa e que ele se sentou à destra de Deus. Uma invenção humana. Somente em 1844 é que Jesus completou a sua obra de purificação pelos pecados. Uma invenção humana, invenção da igreja adventista. E sobre a igreja adventista, meus irmãos, o pastor Marcos faz muitas profecias aqui. Ele não é profeta, mas ele faz muitas profecias e ele acerta bastante. Todas, olha lá. Não pode ser apedrejado, porque ele acertou todas. E eu quero fazer uma aqui também. Quero fazer uma profecia, se é que essa minha profecia já não está atrasada. Já não está atrasada. A igreja adventista está sutilmente, sorrateiramente se infiltrando no meio evangélico. As pessoas têm cada vez mais aceitado com leniência os adventistas. O que antigamente, e eu não preciso ir tão longe assim, há 10, 20 anos atrás, era frontalmente chamado de seita, hoje existem pessoas chamando os adventistas de irmãos. Chamando as pessoas que adotam, abraçam a doutrina adventista, que é frontalmente contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas estão chamando os outros de irmãos. Já está chegando o dia em que seremos uma panela toda, adventistas, testemunhas de Jeová, estaremos aí abraçados, num verdadeiro ecumenismo evangélico ali. Mas isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Nós devemos denunciar essas doutrinas que não são apegadas à palavra fiel, que não são subordinadas à palavra fiel. O adventismo também prega que não há salvação fora da igreja adventista. Eles pregam o exclusivismo da salvação. Se você não é adventista, os testemunhos de Jeová também pregam isso. Se você não faz parte dessas seitas, você não vai ser salvo. Isso é bíblico? Isso é doutrina entregue pelos apóstolos? Não. Isso é doutrina de homens. Isso deve ser denunciado, isso deve ser frontalmente combatido pelos pastores e pelos irmãos. Especialmente pelos pastores que são apegados à palavra fiel. E por fim, uma terceira invenção humana aqui. Isso aqui é mais clara, né? Em Efésios 2, 8 diz que a salvação é pela fé. Texto clássico. Salvação é pela fé, não é pelas obras. Clássico esse texto. A igreja romana, a igreja católica romana vai dizer que a salvação vem pela observação dos sacramentos, obras. Doutrina de homens, invenções humanas. O pastor não pode, em hipótese alguma, inventar doutrina. Ele está sujeito à doutrina que foi entregue pelos apóstolos. Muito bem, nós conhecemos aí a arma do pastor, a arma que ele deve portar
ostensivamente, constantemente, 24 horas por dia, um pastor que não larga da sua arma, que é a palavra fiel, que foi entregue, que é segundo a doutrina. E agora, com essa arma, ele utiliza para dois objetivos, nós vamos ver no texto. Volte aí a sua Bíblia para Tito 1:9, nós vamos ver dois objetivos na utilização desta arma. Você pode ver aí na sua Bíblia, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, ou que seja capacitado, tanto para exortar pelo reto ensino. Esse é o primeiro objetivo, exortar pelo reto ensino. Eu não gosto muito dessa tradução aqui. Apesar do termo grego admitir, eu acho que exortar na Bíblia tem um viés assim um pouco mais negativo. Assim. Quando se fala em exortar, parece que você está chegando a alguém e você está em pecado, você tem que sair dessa, abandonar seu pecado. Aqui a ideia, por mais que admita isso, nós vamos ver textos que suportam isso, eu acho que a ideia aqui seria a melhor tradução. A NVI, se eu não me engano, escolheu essa palavra, encorajar. Encorajar. Então ele tem que portar a sua arma, utilizar a sua arma para quê? Primeiro objetivo, encorajar pelo reto ensino. A ideia aqui é você chamar essa pessoa para perto. É o verbo paracaléu. Você chamar a pessoa, vem cá, vem cá, vem cá. Vou te falar uma coisa. Vou te trazer uma palavra. O pastor deve, como se o pastor fizesse isso com os irmãos. Vem aqui, vou te trazer uma palavra. Não é palavra de revelação, não, tá, irmãos? Não é a palavra do Senhor aqui. Não. Sempre apegado à palavra fiel. Tá bom? Mas é como se chamasse para perto. É a mesma figura. Nós vamos ver, abre a sua Bíblia em Mateus 18. É essa mesma figura, a figura de Mateus 18. Gosto muito dessa figura. Porque o pastor, ele deve se preocupar com isso. Em encorajar pelo reto ensino, desse modo aqui, muitas vezes. Não só no púlpito. Não só no púlpito. O púlpito, claro, é um dos principais lugares em que o pastor encoraja os irmãos, exorta os irmãos. Mas existe um momento em que o pastor chama de lado. Chama de lado, seja para exortar, para apontar um erro, um pecado, mas para encorajar, para sentar junto e encorajar. Olha só lá em Mateus 18, você pode ver aí, versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Esse mostre-lhe o erro é o mesmo verbo do exortar lá em Tito. Mostre-lhe o erro. Faça isso. Pastor, faça isso com a ovelha. O pastor, ele quando porta a arma, ele saca a sua arma para encorajar. Encorajar, ele saca a palavra fiel para encorajar e mostrar o erro. A sós, sem alardes, num primeiro momento. Ele faz isso. Essa figura aqui de Mateus 18. Quando eu era adolescente, o maior medo, não sei se ainda permanece, mas o maior medo de um adolescente, o maior medo da minha época, ser adolescente, o Daniel conviveu comigo aqui quando era adolescente, tantos outros aqui. O maior medo era ir para o gabinete. O maior medo de um adolescente é o pastor falar assim, ó, vamos subir lá no gabinete. Nossa. E as pernas começavam a tremer. E o coração começava a palpitar. Ai, o pastor vai arrancar meu couro. Aí você começa a ver, olhar para a sua vida, olhar para trás, o que foi que eu fiz? Ou deixei de fazer. Aí parece que a vida passa como um filme. Por quê? O pastor chamou para ir para o gabinete. Mas nem sempre, o pastor vai utilizar o cajado para corrigir a ovelha, nem sempre.
Já fui muitas vezes para o gabinete do pastor Marcos e tive excelentes conversas lá. Conversas em que eu saí de lá verdadeiramente encorajado. Verdadeiramente encorajado. Inclusive, uma delas, uma dessas conversas, o pastor Marcos me encorajou a fazer direito. E foi por causa dele que eu fiz direito. Por causa dele. Por quê? Porque eu queria ser militar. O pastor Marcos olhou para mim, aquela cara típica. Militar. Olhou, pastor, eu quero ser militar, eu quero entrar para a aeronáutica, eu quero fazer uma Eu lá no auge dos meus, acho que eu tinha uns 16 anos, falou, faça direito e preste concurso. Falou, eu lembro como se fosse hoje, faça direito e preste concurso. E me deu um livro para eu ler, um livro de direito. Li o livro, fui encorajado a fazer direito, fiz direito, por causa daquela conversa no gabinete. Porque o pastor Marcos me chamou de lado, vamos conversar lá no gabinete. E me exortou, me guiou, me encorajou. O pastor deve fazer isso. Com as ovelhas, com as pessoas, sempre em punho, sempre armado de sua palavra fiel, que é segundo a doutrina. Isso nós podemos ver, essa ideia aí, vejam aí, 1 Tessalonicenses 3, essa ideia do consolar, de fortalecer, a mesma expressão é utilizada em 1 Tessalonicenses 3, versículo 2. O objetivo do apóstolo Paulo para com aquela igreja. 1 Tessalonicenses 3:2. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo. Com que objetivo? Qual é a função do pastor Timóteo aqui? É a mesma função lá de Tito, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por estas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. O pastor, quando chama de lado, ou quando está no púlpito, ele não pode ser uma metralhadora de exortação, chamando os irmãos de pecadores o tempo todo, e falando, se os irmãos não andarem assim, assado, os irmãos vão sofrer, e você sempre é bombardeado com o seu estado pecaminoso. Claro que o pastor deve lembrar isso, os irmãos, mas não é sempre assim. O pastor deve estar aqui e, eventualmente, encorajar os irmãos, bombardear os irmãos com promessas que nos encorajam, bombardear os irmãos com verdades acerca do cuidado de Deus, com verdades que consolam, que encorajam. Ele deve fazer isso, sempre apegado à palavra fiel. Romanos, é interessante que em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo utiliza esse mesmo termo, só que aqui é aplicado à igreja toda. Olha só. Romanos 12, 6. Aqui está falando dos dons, né? Dos dons espirituais. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Mesma função do pastor lá, quando diz que ele deve exortar pelo reto ensino. E aqui, mais uma vez, a ênfase. Como é que nós nos encorajamos? Vai dar tudo certo. Não, isso aí passa. É com a palavra de Deus que nós fazemos isso. Como é que você consola alguém que está enlutado? Você chega a falar, vai passar? Vai dar tudo certo? Ele foi para um lugar melhor. São palavras vazias. Qual é a arma que tem o poder, a eficácia de nos encorajar? Esta aqui, Esta aqui, todos devemos utilizá-la. O pastor principalmente, porque deve portá-la. Sempre que eu
A Rebequinha está com 4 anos. Ela fez agora, no último dia 15, ela fez 4 anos. E eu não imaginei, olhando para a minha experiência agora, e lembrando da minha experiência com a minha mãe, com os meus pais, com minha mãe e com meu pai, eu achava, nossa, os meus pais falam muita coisa. Não faça isso, cuidado com aquilo, olha aquilo outro. Nossa, mas era o tempo todo. Não sei se porque eu era filho único, era super protegido, não sei se era assim. Mas era o tempo todo, cuidado com isso, não faça isso, não sobe aí, desce daí, não põe o dedo na tomada. Sempre assim, falando. E aí eu olho para o jeito como eu me relaciono com a Rebequinha agora. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas qual é o meu objetivo? Qual é o meu objetivo? Qual é o objetivo? Ao falar para ela, Rebequinha, não faça isso. Cuidado com essa brincadeira. Cuidado com a tomada. Cuidado com essa faca. Cuidado com esse fogo. Cuidado o tempo todo, cuidado. Se pudesse, colocava ela numa redoma, numa caixa de acrílico assim, com uns furinhos para respirar. Pronto, aí agora ela está segura. Mas nem assim, né? Nem assim. Mas o tempo todo, Rebequinha, cuidado. Olha, o pastor deve ter uma atitude parecida para com as ovelhas. Sempre com a palavra, obviamente, sempre. Irmãos, cuidado. Esse caminho, a palavra de Deus diz, sempre, como um pai orientando os filhos. Sempre falando, este caminho não dá certo. A palavra de Deus diz sobre isso, tal coisa. Sempre como os pais fazem com os filhos. Aqui tem um alerta muito grave para ser feito, um alerta aos irmãos. Porque as pessoas hoje em dia tendem a desassociar a doutrina da vida cristã. A vida cristã, o que me importa é saber o que fazer. Saber o que fazer. E o que o apóstolo Paulo diz aqui é que o pastor deve exortar. Como? Pelo reto ensino. Ou pela mesma doutrina. Pelo mesmo ensino da expressão anterior. Vida cristã sem doutrina está fadada à ruína. Não existe. A doutrina precede uma vida cristã sadia. Não existe vida cristã real, um relacionamento com Deus real, sem conhecimento dele, sem doutrina. Os irmãos não podem cair no legalismo de achar que não, nós só devemos ações para com Deus. Não, nós devemos conhecê-lo, para assim esse conhecimento nos mover a obedecê-lo. Não existe vida cristã sadia sem uma doutrina sadia. O pastor não pode exortá-los sem a doutrina. Não existe isso. Isso é um perigo muito grande que tem se alastrado. As pessoas estão impondo a sua experiência à palavra. E o movimento deveria ser o inverso. É a palavra que dita a minha experiência. Sempre. É a doutrina que diz o que eu devo fazer. Como eu devo agir, como eu devo pensar. É a doutrina que faz isso. Conhecendo o Senhor, esse conhecimento vai gerar em mim frutos. Vai gerar em mim retidão. Vai gerar em mim santidade. Não se enganem, irmãos. Vida cristã, prática cristã sem doutrina é legalismo. E Deus não se agrada de legalismo. Deus quer que a nossa obediência parta de um conhecimento que nós temos com Ele. Que nós temos dEle. De um relacionamento que nós temos com Ele. É daí que deve partir a nossa obediência, os nossos frutos, as nossas boas obras. Da doutrina, do conhecimento que nós temos do Senhor. A sã doutrina sempre precede uma vida cristã sadia. Muito bem, caminhando para o final aí, nós já vimos a arma do pastor, o primeiro objetivo, que ele usa a sua arma, né? Que é a exortação, exortar pelo reto ensino. E o segundo, se os irmãos olharem aí,
de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Aqui, convencer os que o contradizem, parece que contradizem o pastor, mas não é o pastor, que contradizem o reto ensino, tá? Que fique bem claro. Para convencer os que o contradizem o reto ensino, que contradizem a doutrina. E o que é, afinal de contas, convencer? Seu objetivo, o pastor saca a sua arma, que é a palavra fiel, para convencer os que contradizem o reto ensino. Convencer aqui, irmãos, é aquela ideia que eu trouxe para os irmãos, é expor o erro. É expor o erro, é refutar o erro, é reprovar. Aqui já esse termo tem aquela característica mais de ataque. A outra arma, o primeiro objetivo é o objetivo de defesa. O objetivo de defesa. Que nem o policial militar ostenta a sua arma para impedir que crimes sejam cometidos. Aqui já aconteceu o erro. Qual é o erro? A contradição. O erro. As pessoas se contrapondo à sã doutrina. Já aconteceu. Agora o pastor precisa sacar a sua arma, sacar a palavra fiel e utilizá-la. Expor o erro, refutar o erro e reprovar o erro, denunciando ele, apontando esse erro para os irmãos, para que os irmãos não sigam isso. O apóstolo Paulo vai trazer um exemplo disso nos próximos versículos. Numa próxima oportunidade eu vou expor esses versículos. E ele é bem enfático. Por quê? Qual era o problema ali das igrejas de Creta? Existiam pessoas querendo adicionar algo à salvação. Que algo é esse? A circuncisão. Então, para você ser salvo, você precisa do quê? Crer em Jesus e ser circuncidado. Esse era o erro. Então, qual é o objetivo do pastor? Empunhando a palavra fiel, denunciar, convencer essas pessoas que adotam esse ensino, convencê-los do seu erro, apontando, refutando, reprovando. Irmãos, a salvação é pela fé somente, sem circuncisão. Isso que ele deve fazer para com o rebanho. Olha só, João 16. João 16 é mesma expressão aqui, desse convencer. João 16:8 diz assim. João 16:8. Quando ele vier, aqui o Espírito Santo, né? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que o Espírito Santo vai fazer? Vai expor essas coisas. O que o Espírito Santo fez conosco? O Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Nós não estávamos nem aí para essas questões. Não estávamos, no nosso estado de incredulidade, nós nem considerávamos isso. E o que o Espírito Santo fez em nosso coração? Nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a mesma função do pastor. Mesma função do pastor. E aqui, meus irmãos, nessa parte, terminando aí as qualificações do pastor, parece que o apóstolo Paulo tem um objetivo específico, ou está tratando com pessoas específicas, pessoas que contradizem a sã doutrina, mas são pessoas que podem ser convencidas. Então, podem ser crentes que estão ensinando coisas erradas, sim, ou pessoas que estão ali, não são falsos mestres. Ele vai ser mais enfático com os falsos mestres nos próximos versículos. Aqui ele está falando, pastor, exorte pelo reto ensino e convença os que o contradizem. A mesma ideia de 2 Timóteo 2,25. 2 Timóteo 2,25. E aqui eu gosto dessa expressão, desse verbo. 2 Timóteo 2,25.
deve corrigir com mansidão. Esse corrigir, o verbo utilizado aqui é o mesmo verbo da raiz da nossa palavra pedagogia. Deve corrigir, como alguém corrige uma criança. Como é que você corrige uma criança? Aos berros? Você taca ela na parede? Acorda? Não. Você fala com paciência. Ele utiliza no versículo anterior, com paciência. O pastor tem que ter paciência? Tem que ter muita paciência para convencer os que contradizem o reto ensino. E ele adiciona aqui uma qualidade, uma qualificação: corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. O pastor não deve entrar em debates, a fim de humilhar o seu oponente, a fim de desgastar o seu oponente, a pessoa que está ali ensinando coisas erradas. Sim, está ensinando coisas erradas, está ensinando contradições ao reto ensino, está sim, mas qual é o objetivo desse pastor? É humilhar a pessoa? É que ela seja diminuída, é ganhar e sair ali altivo, eu ganhei o debate. Nossa. Não. Seu objetivo é corrigir com mansidão, na esperança de que Deus conceda àquela pessoa que ensina errado o arrependimento. Essa é a postura do pastor diante de alguém que ensina o que é errado. Ele denuncia, ele exorta, ele refuta, ele reprova, na esperança de que essa pessoa abandone o seu erro e se volte para Deus, se volte ao conhecimento da verdade. Os irmãos, quando me ouvirem pregar aqui, vão sempre ouvir ilustrações com a Rebeca, pelo menos até o César crescer. O pastor Marcos fazia muito isso, dava ilustrações com as suas filhas. E a Rebeca entrou numa fase, ela fez 4 anos agora, como eu disse para os irmãos, ela entrou numa fase que ela começou a raciocinar, mas a racionalizar os seus erros. E eu, como advogado, ou eu vejo potencial, um grande potencial, ou eu vejo um grande prejuízo. Porque ela, papai diz: filha, fique na mesa, fique aí na mesa até você terminar de comer. Fique sentada na cadeira. Ela põe uma perna para fora da cadeira. E olhando para mim, eu não estou desobedecendo. Olha só. E aí, vai. Não, você não pode me disciplinar, porque eu não estou desobedecendo. E ela começou a fazer isso. E lá em casa, quando nós disciplinamos nossos filhos, agora a Rebeca, né, porque ela já tem idade para entender, o que eu gostaria, nem sempre dá certo, eu tento levar a Rebeca ao entendimento de que ela pecou, de que o que ela fez é pecado, de que esse desafiar o pai e a mãe é pecado. E eu levo ela para o banheiro, sento lá, falo: filha, você viu o que você fez? Para de chorar, filha. Papai não disciplinou você ainda. Você viu o que você fez? Às vezes dá certo. Às vezes ela entende, se eu reconhecer o que o meu pai está perguntando, se eu responder, ele não vai me disciplinar. Às vezes ela pensa assim, né? Mas no final das contas acaba em disciplina. Mas às vezes funciona, às vezes não. Qual o objetivo do pastor? Qual o objetivo diante do erro? Diante de alguém que se opõe à sã doutrina? Qual o objetivo do pastor? Humilhar? Bater nessa pessoa? Não. Qual é o meu objetivo? Que a Rebequinha não peque mais. Que a Rebequinha se arrependa e não desafie mais o papai e a mamãe. Que a Rebequinha largue esse pecado. Que a Rebequinha aprenda. E esse é o objetivo do pastor.
que esse erro seja abandonado definitivamente, que a pessoa se volte para o reto caminho, para o reto ensino. Esse é o objetivo do pastor. Recapitulando aqui, irmãos, terminamos aí uma longa jornada de 4 sermões. Mensagem central dos versículos 6 a 9. O pastor deve portar uma qualificação completa. As 3 áreas em que o pastor deve ser qualificado: na sua casa, no seu caráter e, finalmente, como vimos hoje, na sua doutrina. Isso para a proteção dos irmãos, para a proteção da igreja de Deus. Se o pastor não tem essa firmeza, se ele não é apegado à palavra fiel, se ele não se preocupa com essa qualificação, os irmãos correm sério risco. Vamos terminar lendo o texto de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. 1 Timóteo 4,16. Esse texto deve ser para os pastores verdadeiro temor ou terror. Deve sempre estar na mente dos pastores. Eu tremo diante desse texto, irmãos. E os irmãos devem fazer o mesmo. Versículo 16 de 1 Timóteo 4. Tem cuidado de ti mesmo. O que é ter cuidado de si mesmo? É portar as qualificações em casa, no caráter, especialmente no caráter. Pastor, você deve portar essa qualificação. E cuide para que isso não desapareça da sua vida em momento algum. Tem cuidado de ti mesmo. E não só de si mesmo, não só do seu caráter, não só das coisas que faz, que pensa, não, mas também da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Os irmãos devem se unir em uma súplica a favor dos pastores. E, portando também, irmãos, a palavra fiel, cobrar isso dos pastores. Cobrar essa qualificação completa. E velar para que essa qualificação exista nos pastores. Suportando-os em tudo. Investindo no seu preparo, na formação, na sua qualificação, caráter, em casa, na doutrina. Os irmãos devem ter isso em mente, para o bem da igreja. Vamos orar. Senhor Deus, dono da igreja, pastor santo, que vigia, que zela pelo teu povo escolhido e separado. Ó Deus, abençoa os pastores desta igreja e os pastores espalhados pelo mundo. Que o Senhor nos abençoe, nos dando graça sobre graça, para portarmos essas qualidades, com o fim de nutrição do teu povo, proteção do teu povo. Ó Deus, precisamos de Ti, pois somos fracos. Que o Senhor nos fortaleça pelo poder da Tua palavra, a sermos assim, irrepreensíveis, apegados à palavra fiel. Nos ajude, ó Deus, nos livre de tentações banais, nos livre do temor de homens, e nos dê uma intrepidez, uma coragem, para nos portar diante do erro e do engano, com a palavra em punho. Nos abençoe e proteja, ó Deus, em nome de Jesus.
Amém.